Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz os destaques do dia a dia de trabalho no Parlamento Capixaba. Confira com a repórter Gabriela Zorzal as notícias mais importantes da segunda sessão ordinária da semana. Gabriela. Karina, os deputados aprovaram durante a sessão desta terça-feira 5 projetos de lei do governo. Eles tratam de planos de carreira para servidores de diferentes órgãos, como o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, por exemplo. De acordo com a justificativa das matérias, os planos de carreira vão se adequar à política de gestão de pessoas do Poder Executivo. A iniciativa faz parte de um processo de modernização do Serviço Público Estadual. O Estado precisa de modernizar seus órgãos, precisa ter plano de carreira consistente para que os funcionários não virem concurseiros, né, e desfalcando os órgãos de competência. Então foi muito importante porque as leis que nós aprovamos são leis que estruturam esses órgãos, que dão garantia de que no plano de carreira a pessoa vai ter acesso a promoções, de acordo com a sua competência. E é isso aqui que nós precisamos dentro do serviço público. E durante a sessão desta terça, os deputados ainda discutiram um projeto de lei do deputado José Esmeraldo. A matéria obriga a instalação de ar-condicionado nos veículos de transporte coletivo intermunicipais do Estado. O projeto ainda será discutido por 2 sessões e depois seguirá para análise das comissões permanentes. É inadmissível que você pegue um ônibus, na verdade, muitas vezes cheios, muito cheios, e a pessoa fica ali, né, igual um pastel, muitas vezes em pé, leva 1 hora ou mais, dependendo da distância, né, e a pessoa tem que ter pelo menos um conforto de poder respirar, de poder ter um ambiente salutar, um ambiente agradável. Então, esse projeto de lei, que foi dado a entrada aqui na Assembleia, de nossa autoria, ele vem de encontro aos interesses, né, da sociedade. 3 novas audiências públicas para analisar a situação da saúde no Estado vão ser realizadas pela Comissão Temática da Casa. Confira. Os deputados da Comissão de Saúde limparam a pauta e analisaram 10 matérias, um projeto de resolução e 9 projetos de lei. Todas as proposições tiveram mérito aprovado. Os parlamentares também decidiram realizar 3 audiências públicas, uma delas no Hospital dos Ferroviários e outra em Cachoeiro de Itapemirim. A terceira acontece na sede da Assembleia Legislativa. É a audiência pública de prestação de contas do secretário de Saúde, dia 14 de dezembro agora, e uma audiência pública no Hospital dos Ferroviários até para mostrar para a população um trabalho importante o centro de convivência que o Hospital dos Ferroviários em Vila Velha inaugurou, que está funcionando muito bem há uns 3 meses, que no domingo eu fui fazer uma visita e fiquei maravilhado com o que eu vi lá, e também a audiência pública no sul do estado, requerida pelo deputado presidente Teodorico Ferraz. Então a Comissão de Saúde hoje deliberou essas 3 audiências públicas, muito importantes para mostrar o trabalho e também, não só o trabalho, mas também a necessidade e a deficiência que a nossa saúde pública tem, especialmente no sul do estado. Serviços prestados pelas empresas de telefonia móvel são tema de debate na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. Os parlamentares vão buscar soluções junto à Agência Nacional de Telecomunicações para os principais problemas apontados pelos clientes. Qual consumidor nunca se sentiu lesado ao usar o aparelho celular e ter a ligação interrompida de forma inesperada? Difícil imaginar quem nunca passou por uma situação como esta. Diante desse cenário, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Dari Pagung, informou que vai notificar o PROCON estadual para que o órgão repasse um relatório com as reclamações contra as empresas de telefonia móvel que atendem o Estado. Nós não podemos mais aceitar o que está acontecendo no Espírito Santo. Os consumidores estão conversando e na mesma hora a linha cai, dá problema na chamada e nós temos certeza que está vindo do PROCON estadual várias reclamações nesse sentido. Então, o nosso ofício encaminhando para o PROCON para que ele encaminhe para essa comissão todas as reclamações nesse sentido, para que nós possamos, junto com a Anatel em Brasília, tentar resolver esse problema. O que não dá mais é para que, aqui no Espírito Santo, as telefonias possam tratar os consumidores capixaba do jeito que estão.
Já na Comissão de Meio Ambiente, os deputados conheceram uma nova técnica para acabar com a transmissão de doenças por meio de areia contaminada. Os parlamentares da Comissão de Meio Ambiente da Casa receberam secretários de vários municípios capixabas para conhecer uma nova tecnologia de descontaminação da areia. A minha filha tinha, na época, 3 anos, ela se contaminou numa areia de uma creche onde ela estudava. Então foi aonde que nós a levamos ao dermatologista e ele falou, olha, isso é uma contaminação de areia. E, curiosamente, eu comecei a buscar essas respostas que tinha com análise, com pesquisas, e demoramos 4 anos para chegar numa resposta, onde nós encontramos, até então, uma composição de produtos para descontaminar essas areias. Então a ideia deu certo, patenteamos, fizemos registro junto à Anvisa e, graças a Deus, hoje é um sucesso no Brasil. As autoridades municipais ligadas à saúde, educação e meio ambiente participaram de uma apresentação sobre a técnica que pode evitar a transmissão de doenças por larvas, fungos e bactérias nas praias, parques e áreas de lazer. Em alguns municípios, o trabalho já é realizado. Por muito tempo, enquanto educadora, professora, nós tínhamos várias situações de criança com micose, criança com problema na pele, irritação. E às vezes os pais procuravam a escola culpando a areia da escola. E de fato eles tinham razão. Quando eu assumi a Secretaria de Educação e ouvi falar dessas possibilidades, procurei conhecer o trabalho e prontamente não tinha dúvida que o caminho era esse. Que não basta você dar à criança um espaço para ele brincar. Você precisa adequar esse espaço e dar a ele uma oportunidade segura. Os deputados decidiram enviar uma indicação ao governo do estado para que a técnica de limpeza seja adotada nas escolas da rede pública. Avicultura em debate. Comissão de Agricultura se reúne com produtores de aves e órgãos fiscalizadores do setor. A existência de abates clandestinos de frangos e os problemas no transporte das aves vivas foram tema de debate durante reunião da Comissão de Agricultura. Os deputados reuniram autoridades que regulam a área e avicultores do estado para intermediar um impasse relacionado às normas para transportar os animais. Os produtores reclamam de multas constantes. Hoje o produtor ele encontra uma dificuldade em relação ao trânsito de aves vivas, ao encaminhamento dessas aves vivas para esses pontos de abate, em função dessa falta de regularização junto ao Serviço de Inspeção Municipal. E nós entendemos que o setor está sendo penalizado sem ter uma justificativa, pois nós produzimos as aves dentro de um conceito ambiental, sanitário, correto, e nós vemos que estamos sendo penalizados em relação a uma insuficiência por parte das legislações nos municípios que tratam dessa questão do Serviço de Inspeção Municipal. Representantes do Ministério da Agricultura e do IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, explicam a razão das exigências dos órgãos fiscalizadores. O IDAF ele tem uma política de defesa muito importante, que é rastrear todos os animais que transitam aqui no estado. Para esses produtos serem comercializados de forma segura para a população, é preciso que as prefeituras também se mobilizem e criem o seu serviço de inspeção municipal. A gente sabe que na Grande Vitória só tem uma prefeitura que tem um serviço de inspeção municipal bem instalado, que é o município de Cariacica. Os outros municípios não têm um serviço de inspeção municipal. A gente entende que isso é importante, é preciso que se crie esse serviço de inspeção municipal para que assim os estabelecimentos possam ser inspecionados, fiscalizados e que possam industrializar produtos, no caso o frango, para a população inócuo ou isento de doenças. Durante a audiência pública, os deputados ressaltaram a necessidade de se chegar a um entendimento entre o setor produtivo, órgãos fiscalizadores e poderes públicos municipais. Vamos sentar, eu acho que nós podemos oficializar esses prefeitos, a gente voltar a ter uma nova reunião já direcionada aos prefeitos, porque, pelo que eu senti aqui, se os prefeitos não comprarem essa ideia, não vai ter como funcionar isso, desde o produtor até o ponto final de venda aqui. Os prefeitos têm que estar de acordo com essa situação, junto com o IDAF, junto com as secretarias da agricultura dos municípios e assim por diante. Eu acho que nós temos que partir para que a gente venha a achar essa solução e que venha abraçar essa causa.
Legislativo Estadual realiza audiência pública e debate normas para os concursos públicos realizados no Estado. O encontro foi promovido pela Comissão de Cidadania. O Espírito Santo está entre os estados que ainda não possuem uma norma jurídica que regulamente a realização dos concursos públicos, para garantir mais segurança aos candidatos e às instituições que aplicam as provas. A Assembleia Legislativa está analisando o projeto de lei que normatiza os processos seletivos. A versão final do marco regulatório do Estatuto do Candidato foi apresentada em audiência pública na Assembleia Legislativa. A iniciativa é do deputado Roberto Carlos, em parceria com representantes da sociedade civil organizada. É importantíssimo ter uma lei que estabeleça regras claras sobre a transparência do concurso, para evitar abusos na seleção, que prejudiquem os candidatos e deixem as regras bem claras e evidentes. Então é muito interessante ter isso, é uma segurança inclusive para as organizadoras de concurso e para a sociedade como um todo, que tem como fiscalizar e tem parâmetros para isso. O concurso é um sistema de seleção altamente importante para o serviço público, não apenas por publicizar a disputa de cargos, mas para a seleção de qualidade. Então o concurso ele tem que ter regras claras para que a publicidade, para que a ampla disputa e para que a qualidade do selecionado sejam equalizadas. Não será apenas o interesse do candidato, nem o interesse da administração contratante e nem o interesse da empresa realizadora do concurso que devem prevalecer. O interesse que deve prevalecer é o interesse público, que vai fazer um amálgama desses três interesses que eu te falei. A versão final do marco regulatório do Estatuto dos Candidatos a Concursos Públicos no Estado, em tramitação na Assembleia, contém mais de 60 regras. Elas tratam sobre normas gerais dos editais, inscrições, aplicação e correção das provas e recursos, além da análise dos títulos e avaliação médica e psicológica. O objetivo dessa lei é justamente fazer com que o Espírito Santo seja um dos estados pioneiros em apresentar um estatuto do candidato ao concurso público que dê segurança jurídica para as realizações dos concursos públicos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Sessão solene em homenagem à maçonaria no Estado. Confira. Segundo os dicionários, a palavra maçom vem de 3 idiomas, francês, inglês e alemão, e significa pedreiro, aquele que constrói. Essa é a base do trabalho realizado no mundo todo pelas milhares de lojas maçônicas. Como forma de reconhecer as ações desenvolvidas pelas maçonarias do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa homenageou 36 maçons vindos de todas as partes do Estado. Eles receberam placas comemorativas e certificados. A sessão solene é proposta pela deputada Luzia Toledo há mais de 8 anos. As pessoas não sabem o trabalho social da maçonaria. É um trabalho fantástico, é um trabalho silencioso, mas um trabalho que dá uma contribuição à sociedade muito grande. A maçonaria aqui no Espírito Santo começou há 140 anos, que foi fundada a loja União e Progresso, e hoje nós somos 80 lojas em 41 municípios e mais ou menos 2.600 maçons. A maçonaria chegou no Brasil em 1724. Desde então, trabalha no resgate dos valores sociais. Por isso, a atuação das organizações paramaçônicas, formadas por jovens, vem se fortalecendo. Os jovens que entram é para agregar valores de honradez e civismo. Fazemos trabalhos como filantropia e nos preparamos para se tornar bons homens para um futuro próximo. Eu entrei nas paramaçônicas para ter o objetivo de remoldar, o objetivo também de me instruir para uma boa líder. Porque na sociedade que vivemos hoje, os jovens não têm a oportunidade, como eu tive, graças a Deus, de estar doutrinada por pessoas mais velhas, sábias, que sabem realmente o sentido da vida. O grão-mestre da grande loja maçônica do Espírito Santo destaca o trabalho social voltado para jovens e crianças. Levando para ele uma palavra orientadora de como se deve formar um cidadão, comprometido com os valores mais sublimes da sociedade e da dignidade do homem. É um trabalho que nós já realizamos numa rede de ensino, atendendo a mais de 7.500 crianças. Vamos estender esse trabalho para toda a rede pública municipal de ensino.
E o Jornal Panorama fica por aqui, mas continue acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.